Seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem, um pequeno devocional onde nós olhamos para o livro de Provérbios na Bíblia e a sua sabedoria para a vida prática. O livro de Provérbios faz parte de um grupo de livros que é considerado o pacote, digamos, dos livros de sabedoria e poesia. Encontra-se junto com o livro de Jó, Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Na nossa Bíblia cristã, ele aparece depois do conjunto de livros chamados históricos. Temos os livros da lei, depois os livros históricos que vão desde Josué até Neemias e então Esther. Depois temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Este livro faz parte daquilo que era uma prática relativamente comum nos tempos antigos. Livros de sabedoria em que havia coleção ou coletâneas de salmos e de provérbios. Nós podemos encontrar, por exemplo, a instrução do príncipe Hardjet-Def do Egito, que data de cerca de 2600 anos antes de Cristo. Também há uma coleção de provérbios do Arquivo Real de Ebla, que são datados de 2450 anos antes de Cristo. Por volta da época de Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo, também são encontradas as instruções de Churupac, que eram um conjunto de provérbios sumérios. E mais próximos da realidade do livro de provérbios que nós temos na Bíblia, encontra-se o livro egípcio Instruções de Amenemop, que são uma coletânea também de provérbios. Os provérbios normalmente são aquilo que se chama o senso comum ou a sabedoria popular. Os provérbios normalmente são uma afirmação que é reconhecida. Normalmente ela é proveniente da observação cuidadosa, ou seja, ela é criada porque se verificou sistematicamente que aquilo acontecia na vida prática. Normalmente os provérbios são uma verdade expressa de forma concisa, breve, uma frase rápida, inclusive de guardar, muitas vezes ilustrativa, ou seja, com uma imagem ou uma figura, uma parábola, que faz com que fique mais fácil guardar aquele provérbio. Normalmente os provérbios são práticos, com conselhos úteis, que podem ajudar a pessoa que os aprende, entendendo o seu significado, a viver melhor. Daí provérbios para viver bem e aplicáveis à vida de todas as pessoas. É verdade que pode haver provérbios mais específicos para uma realidade, digamos, para uma profissão ou para um contexto social, mas normalmente os provérbios são bastante gerais para todas as pessoas. Os provérbios são característica cultural, ou seja, os provérbios, assim como o humor, eles variam bastante de realidade para realidade. Pode ser que você visite um lugar do mundo e ouça provérbios que não lhe façam sentido, ou seja, que sejam estranhos, porque aquela cultura ou aquela forma de pensar tem uma forma diferente. Assim como as anedotas, as piadas, o humor. Nós fomos criados dentro de uma realidade que achamos engraçadas certas coisas que pessoas de outra cultura olharão e vão ficar sem perceber minimamente porque estamos a rir. E, no entretanto, estas pessoas irão desmanchar-se a rir de coisas que nós vamos achar sem graça absolutamente nenhuma. Quando alguém começa a entender e a poder praticar, ou seja, aplicar de forma correta os provérbios de uma realidade cultural, isto normalmente é muito significativo porque as pessoas são consideradas integradas. Lembro-me quando, chegado à Guiné-Bissau, percebi que havia uma tradição de provérbios populares em crioulo e procurei aprendê-los ou conhecê-los. Alguns faziam mais sentido do que outros. E lembro-me muito bem quando, passado já provavelmente mais de um ano na Guiné, numa conversa com alguns guineenses da terra, eu utilizei a expressão, um provérbio popular, tradicional: tartaruga mistibalha marabada cá tem. A tartaruga quer dançar, mas não tem cintura, não tem ancas, não consegue fazer o movimento próprio da dança africana. É um provérbio que, no fundo, quer dizer a pessoa deseja fazer alguma coisa, mas não tem os recursos para conseguir. Eu disse o provérbio e apliquei-o dentro da conversa, numa realidade que era realmente própria. E lembro-me da grande satisfação
daqueles amigos com quem eu conversava, porque aquilo para eles significava integração. Eles acharam que era fantástico que em tão pouco tempo nós já tivéssemos aprendido um provérbio e soubéssemos utilizá-lo de forma correta numa realidade em que ele realmente era aplicável. Ou seja, os provérbios têm a ver com a realidade. Quando vamos para o livro de Provérbios, nós encontramos essencialmente a sabedoria oriental, própria daquela realidade em que vivia o povo de Israel e também os povos à sua volta. O livro de Provérbios se apresenta como um livro escrito por Salomão ou uma coletânea de provérbios de Salomão. Não têm que ser todos obrigatoriamente dele. Muitos terão sido criados por Salomão, outros terão sido compilados por ele, quando a Bíblia nos diz que era um homem que se preocupava muito com a sabedoria era um homem muito sábio e tinha uma importância, dava muita importância a estas coisas. Olhando para o livro, nós percebemos que os primeiros 24 capítulos são então esta coletânea, digamos, de salmos da parte de Salomão. Os primeiros capítulos, grandes discursos a respeito da sabedoria, a partir de certa altura uma coletânea de provérbios soltos, que poderão ou não estar relacionados um com o outro. E então, nos capítulos 25 a 29, nós temos um segundo conjunto de provérbios que foram coletados na época do rei Ezequias. Este rei, um bom rei, um rei que trouxe uma renovação espiritual a Israel, teve também a preocupação, através de alguns dos seus funcionários reais, de coletar alguns provérbios do rei Salomão que estavam em circulação já há séculos e que ainda não estavam devidamente separados. E eles foram unidos neste livro. Os últimos 2 capítulos, atribuídos a Agur e Lemuel, que são personagens estrangeiros, foram considerados palavras de sabedoria tão significativos que deviam estar agregados àquilo que é a sabedoria popular e transmitida por este rei famoso na história de Israel. Porque é importante nós lermos o livro de Provérbios, porque é valioso nós gastarmos tempo com o livro de Provérbios, porque Provérbios é um livro que nos fala sobre sabedoria prática, a sabedoria para viver bem. O livro de Provérbios não é um livro preocupado com conhecimento ou informação. Ele está preocupado com sabedoria, e a ideia de sabedoria neste livro é essencialmente o saber viver. Saber viver tem a ver com as decisões que nós fazemos. Todos os dias nós temos decisões para tomar e sabemos, pela nossa experiência prática, que algumas decisões correm bem e algumas correm mal. Quando nós temos a base para fazer boas decisões, as coisas correm melhor. Alguém já disse que o sábio é aquele que aprende com os seus erros e os erros dos outros. Aprender com os seus erros é o mínimo, não é? A gente apanhou várias vezes, já sabe que é melhor não ir por este caminho. Mas o sábio verdadeiramente aprende não somente com as suas dificuldades, mas olha à sua volta e aprende com a vida dos outros. O livro de Provérbios é um livro que nos fala sobre o conhecimento adquirido, a sabedoria prática adquirida através da observação do que se passa na vida dos homens e daquilo que correu bem e mal na vida de outros, isto aplicado na nossa própria vida. Nós lemos que Deus criou o homem com uma capacidade de raciocínio, criou o homem com a capacidade de pensar, criou o homem com inteligência e com a possibilidade de desenvolver sabedoria. A sabedoria é apreciada na Bíblia, na Palavra de Deus, no sentido do homem e da mulher que sabem viver bem, que sabem tomar bem as decisões, que escolhem o caminho da vida, o caminho próspero aos olhos de Deus. Este é o propósito e o objetivo do livro de Provérbios. Nossa proposta é que nesta caminhada pelo livro de Provérbios nós aprendamos a ética própria da Palavra de Deus, a forma como Deus espera que aqueles que são seus filhos vivam. E que desta maneira nós possamos aprender a viver melhor. Provérbios para viver bem.